Bom dia, sexto, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos finalizar ali os exercícios da página 30, que a gente começou a resolver na aula de ontem, e também aqui na página número 31 da nossa apostila de matemática, ok? Então, na aula de ontem, na MIT, a gente fez até o exercício do número 7, tá? Então, aqui no exercício 8, ele fala o seguinte: observe os poliedros e complete a tabela. Então, aqui na página 30, nós temos desde o A até o F, os poliedros. Então, para a gente olhar aqui para eles, e nós vamos responder aqui na tabela qual que é o número de vértices, qual que é o número de faces e também aí qual que é o número de arestas, ok? Então, olha só, ali o poliedro A, né, já está escrito na nossa tabela, que ele é uma pirâmide quadrangular, porque a base ali de baixo é a forma de um quadrado, de um quadrilátero. Então, é uma pirâmide quadrangular. Aí, qual que é o número de vértices, né? Então, olha só, lembra que eu tinha falado na aula de ontem? Vocês podem ir riscando com a caneta para vocês verem, né? Então, vértices 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 vértices. E aí, qual que é o número de faces? Então, é só eu contar ali. Eu tenho que contar as faces laterais e também a do fundo, né? Igual na aula de ontem que nós tínhamos lá a pirâmide, então eu vou contar as faces laterais e também vou contar aqui da base, né? Então, nesse caso, teria 1, 2, 3 e aqui 4 faces laterais. E aí, naquela lá também, não, naquela de lá não, naquela de lá tem mais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 com a parte de baixo. Então, são 5 faces. E aí, o número de arestas, né? Então, lembrando aqui que o número de arestas seria aqui, ó, essa parte, né? Essa linha, onde aqui se encontra. Então, 1, 2, aí aqui, ó, 3, 4, daí aqui embaixo ainda, 5, 6 e 7, tá? Então, ali, ó, nessa pirâmide triangular, tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4, daí embaixo, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 arestas, beleza? Esse daqui é lá na figura A. Agora, aqui na figura B. Na figura B, nós temos um prisma triangular, né? E aí, qual que é o número de vértices? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o número de faces? Então, olha só, é 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. E aí, qual que é o número de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Depois, na figura C, no poliedro C, nós temos ali um prisma heptagonal, né? Então, se a gente contar ali qual que é a forma que nós temos na base ali, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, é um heptágono, né? Ali a forma geométrica que está ali na base. Então, quer dizer que ele é um prisma heptagonal, né? E aí, qual que é o número de vértices lá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí embaixo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então, aqui o número de vértices é 14. E aí, depois o número de faces. Então, contando lá, 1, 2, né, em cima e embaixo, e aí mais em volta é 7. Então, 2 mais 7 é 9. Então, são 9 faces. E aí, depois, as arestas. Então, olha só, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí, em cima é mais 7, embaixo mais 7. Ou seja, é 7 vezes 3, que vai dar aí 21. Aí, depois, lá no poliedro D, então, nós temos uma pirâmide triangular, né? É igual essa daqui da atividade de ontem que a gente fez na sala. Então, olha só. Tem quantos vértices? Tem 4 vértices. Tem quantas faces? 4 também. E aí, quantas arestas que tem? Tem 6 arestas. E aí, depois, no polígono E, nós temos um prisma hexagonal, né? Então, olha só, se a gente for ver ali, a forma geométrica que nós temos na base ali, ela tem 6 lados. Então, é um hexágono. Então, por isso, é um prisma hexagonal, né? É igual também ao que a gente utilizou na aula de ontem. A gente fez a mesma atividade bem parecida, né? E ali, então, quantos vértices que tem? São 12 vértices.
E aí, quantas faces que tem? São 8 faces. E quantas arestas? Então, é só eu contar aqui, ó, né? Ó, vamos ver. Se aqui em cima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, aqui desse lado também tem 6. Então, 6 mais 6, 12. E aí, mais aqui em volta, como tem 6 lados, também vai ter 6, né? Ou seja, seria ali 6 vezes 3. E aí, 6 vezes 3 é igual a 18. Então, aqui é 18. 18 arestas. E o último poliedro que nós temos lá é um prisma pentagonal, né? Porque ali a forma geométrica que nós temos na base, em cima e embaixo, ali tem 5 lados, então é um pentágono. Então é um prisma pentagonal. E aí qual que é o número de vértices que nós temos? Então é 5 em cima mais 5 embaixo. 5 mais 5 mais 5 é 10. E aí qual que é o número de faces? Então são 5 faces ali laterais. E aí mais uma em cima, mais uma embaixo. Então 5 mais 2 vai dar 7. E aí depois as arestas, então são 5, né, laterais. E aí mais 5 em cima, mais 5 embaixo. Então 5 vezes 3 vai dar aí 15, beleza? E aí depois de completar a tabela, é para a gente responder aqui algumas questões. Na questão A, que relação que existe entre o número de vértices e o número de faces das pirâmides? Então, olha só, olhando ali para a pirâmide, nós temos a pirâmide quadrangular, que era o polígono A, e a pirâmide D, né? Então, são essas duas figuras. E aí, olhando para o número de vértices, digamos ali da primeira, era 5 vértices, e o número de faces também era 5. Aí, na pirâmide triangular, a face é 4 e o vértice também é 4. Então, qual que é a relação ali que nós temos, né? Elas são o quê? O número de faces e o número de vértices é igual, né? E aí vocês completam lá com as palavras de vocês. É igual. Na questão B, em um prisma, há sempre um número par de vértices. Essa afirmação, ela é verdadeira? Justifique a sua resposta. Então, em um prisma, sempre há um número par aí de vértices? Sim, né? Por que que sim? Porque como o prisma tem duas bases iguais, né? Deixa eu pegar aqui um problema. Ah, tia desmontou. Mas vamos pegar aqui, digamos esse daqui. Ó, aqui tem. Como ele sempre vai ter aqui em cima e aqui embaixo, né, uma base superior e uma inferior, então quer dizer que sim, né? Sempre vai ser aí um número par, né? Então as bases são duas bases iguais, então o número de vértices do prisma sempre vai ser o dobro do número de vértices da base, tá? Então aqui sim. Aí na questão C, em uma pirâmide, o número de vértices é sempre par? Justifique essa resposta. Então, em uma pirâmide, não é sempre que o número aí de vértices, ele vai ser par, né? Ele pode ser ímpar. Depende muito, na verdade, né? Então, depende do número de lados do polígono da base. Por exemplo, nesse caso aqui, como o polígono da base é um triângulo, tem 3 lados, então aqui já não seria par. Mas se fosse uma pirâmide quadrangular, igual nós temos aqui, aí como a parte de baixo tem 4 lados, aí seria par, né? Então depende muito disso. E aí depois da questão C, nós temos aqui na página 31 a questão D. Para cada poliedro apresentado, some o número de vértices com o número de faces. Depois some 2 ao número de arestas. Registre todos os resultados da tabela a seguir. Aqui chamaremos o número de vértices de V e o número de faces de F, o número de arestas de A. E aí vocês têm lá na tabela, né? Aqui nós temos os poliedros, que são os mesmos que a gente estava vendo aqui nessa página do número 30. Aqui nós temos os nomes deles. E aqui nós vamos colocar o valor do vértice mais o valor de face. E aí aqui depois o valor aqui da aresta mais 2, né? Então é só eu voltar aqui na minha tabela, que a gente acabou de preencher, e aí eu vou fazendo essa soma, né? Então ali primeiro, na pirâmide triangular, então nós vemos a pirâmide triangular, cadê ela aqui? Pirâmide triangular, que ela tem
4 de vértice e 4 de face, né? Então, não é vértices e face. Isso, da pirâmide quadrangular. Falei errado. Da quadrangular é 5 e 5, né? Então, vai ficar 5 mais 5, que vai dar aí 10. E aí, depois, arestas mais 2. Então, aresta aqui é 8 e 8 mais 2 aqui também aí vai ser 10. Depois, no prisma triangular. Então, o vértice era 6 e 5. Então, 6 mais 5 é igual a 11. Aí, depois, aresta é 9. 9 mais 2 é igual a 11. E aí, depois, no prisma heptagonal, né? Então, ele tem 14 vértices e 9 faces. Então, 14 mais 9 vai dar igual a 24 ou 23. Vai dar 23. E aí, depois, o número de arestas é 21. E aí, 21 mais 2 também vai dar 23. Depois, nós temos a pirâmide triangular. Então, ela tem 4 vértices, 4 faces. 4 mais 4 vai dar 8. E aí, a aresta dela ali é 6. E daí, 6 mais 2 vai dar igual a 8. Depois, nós temos o prisma hexagonal. Então, tem 12 vértices, 8 faces. Então, é 12 mais 8, que vai dar aí 20. E aí, depois, o valor da aresta mais 2. Então, é 18 de aresta. 18 mais 2 também é 20. E na última, ali, na prisma pentagonal, é 10 vértices, 10 e 7 faces. 10 mais 7 é igual a 17. E aí, o valor da aresta é 15. Então, 15 mais 2 também aqui é 17. E aí, depois de completar essa tabela, aqui na página 31, nós temos a questão E. Com base nesses resultados da tabela, que relação que nós podemos escrever envolvendo o número de vértices, o número de faces e também o número de arestas? Então, olha só, qual que é a relação que nós vemos ali? Então, em um poliedro, a soma entre o número de vértices e o número de faces, ele é igual ao quê? Ele é igual ao valor da aresta mais 2. Vocês conseguiram perceber isso? Ó? O valor de vértice mais o valor de face, essa soma, ela é igual ao valor da aresta mais 2, tá? Então, é essa relação aqui que nós podemos ver. Eu vou registrar aqui. A soma de vértices com o valor das faces é igual a... Vou ter que trocar de giz, não tenho mais laranja, eu vou continuar em branco. A arestas, aqui mais 2, né? Então, sempre a soma dos vértices com as faces, ela vai ser igual ao valor da aresta mais 2, né? E aí, depois nós temos mais um exercício aqui, que é o nosso último. Então, Simone, ela utilizou canudos coloridos para montar 5 modelos de um mesmo poliedro. Associe cada um à respectiva vista superior. Então, ali nós temos as 5 imagens aí dessa pirâmide. Ela é uma pirâmide quadrangular, porque a base, ali nós vemos que nós temos um quadrado aqui na base, né? Então, é uma pirâmide quadrangular. E aí, é para eu associar aqui essas pirâmides aqui de cima com as de baixo. Então, como que eu vou associar? Eu vou ver a cor, né? E aí, como que eu faço para ver a vista superior? Então, é como se eu estivesse vendo de cima, né? Por um exemplo, como se eu estivesse vendo essa pirâmide assim, ó. E aqui, nesse caso, nós temos as cores para poder identificar, né? Então, vamos ali associar. Eu coloquei aqui no quadro primeira, segunda, terceira parte, quinta, então são ali as pirâmides de cima. E aí embaixo eu coloquei representando com pontinhos aquelas pirâmides que estão embaixo. Então, olha só, a primeira, nós vemos que as cores de baixo são, as cores da base ali de baixo é amarelo, daí do outro lado é rosa, verde e verde. E aí, qual que é a vista superior dela? Então,
é essa segunda, porque a segunda, olhando para a imagem, nós vemos amarelo, daí rosa, verde e verde. Então, aqui é na segunda. E aí, depois, a segunda pirâmide quadrangular. Então, olha só, nós vemos que ela tem dois lados consecutivos amarelo, daí depois verde e rosa. Das pirâmides que estão embaixo, qual delas que tem essa característica? É a quarta, porque na quarta tem verde, rosa e dois lados consecutivos de amarelo, tá? Então, aqui a segunda é aí na quarta. Depois, na terceira. Então, olha só, nós vemos que ela tem dois lados que não são consecutivos, que são rosa, um amarelo, um azul. Então, rosa, azul, rosa, amarelo. Qual de baixo tem essa característica? É a última. Então, a terceira aqui, nós vamos ligar aí na última. Depois, a quarta, então nós vemos que ela tem amarelo, azul, rosa, verde, né? Então, qual que é essa pirâmide? É a primeira. Ó, na primeira tem azul, rosa, verde, amarelo. Então, aqui a quarta, nós vamos ligar aí na primeira. E aqui a última, ela tem rosa, amarelo, azul e verde. Então, qual daquelas ali de baixo que é igual? É a terceira, né? A terceira tem ali rosa, amarelo, azul e verde. Então, essa é a vista superior aí dessas pirâmides quadrangulares, ok? Então, de acordo com essa explicação, com a aula de ontem e também a aula de antes de ontem, eu vou pedir para que vocês façam como atividade, como tarefa, para vocês fixar bem esse conteúdo. Aqui no livro de atividades, na página de número 18, vocês vão fazer a questão de número 1 e também a questão de número 2, tá? Então, é exercícios bem parecidos com o que a gente fez em aula. Na questão número 1, vocês vão observar ali os poliedros e depois vão colocar o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Vocês podem aproveitar essa informação que a gente fez aqui, né, para não precisar ficar contando. Ó, a soma do vértices mais a face é igual ao valor da aresta mais 2. Então, vocês podem utilizar isso para completar a tabela. E na questão 2, nós temos ali a vista dos sólidos geométricos que eles estão planificados, estão desmanchados ali, né? E aí é para vocês escrever o que é cada um daqueles poliedros, beleza? Se vocês tiverem dificuldade na hora de resolver, podem entrar em contato com a tia que eu ajudo vocês, ok? Tenham um ótimo dia de estudos!